Aproveito já para chamar os nossos analistas, Gustavo Uribe, Basília Rodrigues, Alexandre Borges, que vão aparecer aqui na tela, o nosso trio Ternura, todo mundo bem posicionadinho. Agora entreguei a idade, uma coisa meio doida, né? Trio Ternura. Buscou longe, hein? Busquei longe, fui lá atrás. Gente, muito bom dia para vocês. Vamos começar falando justamente sobre esses pontos que o Pedro trouxe pra gente. Quero começar com o Uribe, que você faça essa avaliação, pelo que você consegue perceber, esses pedidos de resposta, essas fake news especificamente, elas têm partido dos dois lados das campanhas. Qual que é a sua avaliação? A gente percebeu que desde 2018 tem esse crescimento, né, de fake news, essa preocupação em torno das fake news aqui no Brasil. 2016 isso aumentou muito com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Isso vem crescendo cada vez mais. Existe uma preocupação muito grande em 2022 justamente com esse ponto que eram as fake news. E agora, como é que as campanhas estão conseguindo lidar com isso? Elas estão entrando nessa onda de propagar fake news, porque no fim das contas acaba dando certo em alguns momentos. Qual que é a percepção aí que você tem visto pelos corredores aí de Brasília? Bom dia, Cine. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. A minha dupla ternura aqui do lado, Alexandre Borges e Basília Rodrigues. Hoje a Muriel não esqueceu meu nome, já vou mandar um pixinho para ela mais tarde. Eu comecei primeiro com você ainda. Justamente, hoje, depois das reclamações de ontem, mas eu mando um pix mais tarde. São 3 motivos que podem justificar essa guerra, essa judicialização. Um código eleitoral extremamente abrangente, punições muito leves e uma campanha eleitoral marcada por ataques, tiro, porrada e bomba, que a gente tem visto do primeiro turno e agora que continua no segundo turno. O Código Eleitoral, ele acaba não prevendo punições mais rígidas para as fake news. Tivemos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação a Fernando Francischini, deputado estadual eleito pelo Paraná, que na campanha de 2018 fez uma fake news utilizando o celular e teve o mandato cassado, e uma série de resoluções que vieram posteriormente para o Código Eleitoral. Mas há uma necessidade de que a Justiça Eleitoral se aprofunde mais nisso, que tenha punições muito mais pesadas. A punição para vários crimes eleitorais é uma multa de 5 a 25 mil. É irrisório se a gente comparar o que as campanhas eleitorais arrecadam e o valor do grande fundão eleitoral que encheu as campanhas de muito dinheiro para as eleições deste ano. Então é necessário que você tenha uma mudança do Código Eleitoral e que você coloque no Código Eleitoral, e não apenas por meio de resoluções, a previsão de punições muito severas em relação a fake news. Nós tivemos em 2018 um cenário bastante desalentador em relação a fake news. 2022, voltamos agora no segundo turno em relação às redes sociais, os dois lados fazendo fake news, e a gente tem, no entanto, um pouco mais de celeridade da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral aprendeu muito com 2018 e agora tem decisões certeiras e rápidas. A questão é que você precisa de penalidades maiores. Claro que muitas das penalidades em relação a desvios eleitorais pode ser a inelegibilidade ou até a cassação de mandato, mas o processo demora muito. Muitas vezes a gente só vai ter a cassação do mandato de determinado parlamentar ou determinado candidato vencedor daqui a 2 ou 3 anos. Até lá ele já exerceu um mandato bastante duradouro. Então é necessário que a Justiça Eleitoral faça uma reanálise do Código Eleitoral e, mais do que isso, tenha julgamentos que sejam mais céleres, que ocorram, por exemplo, no ano da eleição ou no ano seguinte, porque o parlamentar acaba, como você disse, Muriel, se beneficiando. Ele joga fake news, até a Justiça Eleitoral proibir essa fake news já se alastrou e as campanhas já têm aproveitado estes conteúdos para chamuscar a candidatura do oponente. Então falta celeridade e falta uma rediscussão do Código Eleitoral. É por esse caminho que eu quero avançar com você, Alexandre Borges, porque Uribe mencionou uma agilidade maior agora da Justiça Eleitoral para resolver determinados casos. O problema é que são mentiras que são propagadas milhões de vezes pelas redes sociais, pelos aplicativos de telefone. Essas ações que, num segundo momento, vão julgar se eram verdadeiras ou mentirosas, revertem essa situação? Pois é, Evandro, bom dia para você, bom dia, Muriel, bom dia, meus queridos Basília e Gustavo Uribe. Olha, vou dar um exemplo concreto, né? Vamos botar a bola no chão. Isso. O ex-presidente Lula esteve no Complexo do Alemão e ele estava com um boné com as iniciais CPX. O que quer dizer CPX? Quer dizer complexo.
O Rio de Janeiro tem vários conjuntos de comunidades, são chamados complexos. Então você tem Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Maré, Chapadão, Salgueiro, e todos eles, ao se referirem a complexo, eles usam o CPX, que é uma coisa da internet. É tipo, em vez de você escrever você bota VC. É aquelas gírias que vão surgindo para diminuir uma palavra grande, complexo. Quando o cara põe CPX alemão, a pessoa entende que está falando do complexo do alemão. A máquina de desinformação bolsonarista, replicado por pessoas importantes do bolsonarismo, criaram a narrativa absolutamente fantasiosa, criminosa até, dizendo que CPX queria dizer cupincha e que Lula, ao botar aquele boné, ele estaria dizendo que ele era cupincha do tráfico e da bandidagem. É um negócio que... assim, como é que você combate um negócio desse? Porque você joga uma bomba dessa dias antes da eleição e aí mesmo que o pessoal, que os mentirosos, os caluniadores, os difamadores, coloquem isso nas redes e alguns minutos depois eles deletem, os prints são eternos e os prints vão para o WhatsApp e ficam aí circulando para o resto da vida. Vai para tudo quanto é lugar e fica a versão de que Lula teria dito que ele seria um cupincha do tráfico. O que é uma maluquice é imaginar que um candidato a presidente ia botar um boné dizendo eu sou cupincha do tráfico, né? Mas, enfim, cada um acredita no que quer acreditar. Mostra, claro, pelo lado bolsonarista, no mínimo, um absoluto desconhecimento das gírias usadas pelos moradores de comunidade, porque realmente até nem é muito de onde vêm os votos do bolsonarismo mesmo. Eles não conhecem muito bem a população mais pobre do Brasil e do Rio de Janeiro. Mas não justifica. Você tem um problema que essas mensagens elas se espalham muito rápido para milhões de pessoas, sem custo, né? Porque você montar um veículo de comunicação é uma coisa muito cara. Espalhar uma mentira na internet é mole, é praticamente de graça. E aí, mesmo que você faça uma representação contra quem fez aquela mentira e ele delete aquele post, o print está pronto, está feito e vai circular para sempre. Então a gente tem que realmente se debruçar sobre esse tipo de assunto. Primeiro, o tempo de campanha é muito curto, o que eu acho um erro, porque isso faz com que essas mentiras, elas mesmo que demorem 1, 2, 3, 4 dias para serem desmascaradas, isso já representa 10, 20, 30% do tempo da campanha. Quando você vê uma campanha de poucos dias, mesmo que você tire aquilo do ar em 3 dias, em 4 dias, 3 ou 4 dias já fazem muita diferença numa campanha tão curta. Então, na minha visão, precisa ter campanhas mais longas, até para ter tempo dessas ideias serem discutidas e eventualmente desmascaradas. E o que o Gustavo Uribe falou, que eu assino embaixo, que é óbvio, as multas são uma piada. Você espalhar uma mentira dessa numa campanha presidencial e tomar 20 mil reais de multa é um incentivo ao crime. É uma piada. Isso aí era para ter uma punição daquelas exemplares para um político nunca mais nem sonhar em fazer isso de novo. Eu até pego esse gancho, até porque a gente viu ontem que o teórico da conspiração lá dos Estados Unidos teve que pagar R$1 bilhão por espalhar fake news aí envolvendo um tiroteio numa escola. Então, olha a comparação. Lá é $1 bilhão de dólares, indenização às famílias que sofreram com essas fake news. E aqui a gente está vendo esse valor que é muito, muito inferior. Muriel, se você me der um segundinho só, claro. Essa escola americana de indenização começou lá nos anos 70, 80, perfeito, quando algumas empresas, por coisas relativamente pequenas, tomavam multas milionárias. E aí houve uma discussão pesada nos Estados Unidos sobre isso. Poxa, sei lá, você vai numa lanchonete, aí a lanchonete serve um molho que queima a sua mão e toma $100 milhões de prejuízo, de multa. Como que é isso? E a justiça falava assim, é que tem que doer no bolso de quem fez. Não é que queimar a mão vale $100 milhões, mas isso, pelo faturamento, pelo tamanho da empresa, é o que faz com que aquilo atinja o bolso dela e ela tome mais cuidado da próxima vez.
A gente que importa tanta coisa ruim de fora, essa que seria uma coisa interessante, a gente ainda não importou e poderia olhar para esses exemplos, porque aí sim, enquanto não doer no bolso de quem faz, não causar a punição não doer em quem faz, vão continuar fazendo sem o menor problema. Eu vou puxar a Basília para essa conversa, para a gente seguir discutindo quais são as ações viáveis que a gente pode pensar para os próximos anos de eleição, envolvendo o TSE, envolvendo alguma mudança na lei eleitoral, levando em consideração que em 2018 o TSE já aprendeu muito com as fake news e esse ano existe uma preocupação muito grande por parte de todos os presidentes que passaram pelo TSE justamente com as fake news. Mas dá para ver que existe ainda uma grande dificuldade no Brasil aqui para encarar esse tipo de situação, né? Oi, tudo bem? Muriel, Cine, Uribe e Alexandre. Essa confusão é proposital. Eu não vejo aí um tipo de ingenuidade ou avaliação equivocada de quem acha que Complexo e Cupichim seriam a mesma coisa por ter aí abreviações idênticas, né? É proposital levar a população, especialmente o eleitorado, a esta confusão de símbolos, de signos para desvirtuar o voto, para influenciar o voto e mais, para gerar medo nas pessoas, para que elas deixem de ir às urnas ou vão às urnas cheia dessas confusões, dessas complicações na cabeça. Então, é uma avaliação que eu tiro aí, depois de tantos anos nessa cobertura política e cada vez mais assolada pelo mal que é a fake news. A gente vê uma disputa entre candidatos, mas há uma batalha maior que é o Brasil contra as fake news, porque esta fábrica de mentiras tem prejudicado as pessoas não somente no aspecto eleitoral. A gente está falando muito disso porque o ano é de eleição e a gente está aí à beira do segundo turno das eleições. Mas quando a gente se recorda da pandemia e em tantos outros momentos, né, ligados a serviços públicos, em que a pessoa poderia, a pessoa precisava tomar uma decisão e acabou sendo tomada pela mentira, pela circulação aí demasiada dessas informações erradas, equivocadas, porque há uma instrumentalização disso também, né? A utilização de recursos públicos, de agentes públicos na disseminação destas mentiras. E agora, às vésperas do segundo turno das eleições, a gente vê o uso de recursos públicos, do fundo partidário, do fundo eleitoral, na disseminação dessas mentiras. Que estão aí traduzidas no horário eleitoral, nas postagens dos políticos nas redes sociais. Então, o que esperar para a próxima eleição? Punição. Igual um mal pagador ou um corrupto que só entende quando a punição dói no bolso, precisa vir uma punição maior pelas instituições, pela justiça eleitoral. Pois bem, tirar este conteúdo do ar, né? Evitar que as pessoas continuem disseminando essas informações na cadeia de rádio e TV, punir com o dinheiro, punir com a retirada desse material do ar e também fazer algo que afete a imagem desses promotores de mentiras, né? Deixar bem explicado para o público, para o eleitorado, que aquele momento do horário eleitoral foi retirado do ar porque aquele candidato, aquela pessoa que está pedindo o seu voto está, na verdade, espalhando mentiras. É uma eleição marcada pela polarização e uma eleição que já se esperava marcada pela judicialização. Todo dia a gente está vendo uma ação nova no Tribunal Superior Eleitoral, só que por mais que o TSE tenha corrido atrás, tomado decisões muitas vezes monocráticas ou acelerado logo para ter a decisão de plenário, confirmando a retirada do ar, a punição, a aplicação de multas, isso ainda está sendo insuficiente. Então precisa redobrar mesmo, subir o sarrafo das punições, ou então a gente vai continuar sendo aí essa sociedade dominada pela mentira. Gente, obrigado rapidamente, um outro ponto também é que muitos dos espalhadores de mentira sequer moram no Brasil. Então também é um outro problema adicional. A gente precisa botar Interpol na história, precisa ligar as polícias do mundo inteiro, porque também às vezes você até pega o criminoso, mas o criminoso mora em outro país, fica mais difícil também de punir.